E Deus é fiel demais na minha vida. Hoje a abertura da palavra. Quem é esse? Que até o mar obedece. O mar obedece o seu Criador e o homem não obedece o seu Criador. Que coisa tremenda. Deus é fiel demais na minha vida. Quem é esse que até o vento obedece? Mas infelizmente muitos servos de Deus não obedecem a Ele. Ezequiel 37, o 3 diz assim: e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse, Senhor Jeová, tu sabes, tu pode tudo, Senhor. Então ele me diz, profetiza sobre esses ossos. E disse-lhe, osso seco, ouve a palavra do Senhor. O 7. Então profetizei como me deu ordem. O 10. Profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e puseram em pé um exército grande e extremo. Amém? Os irmãos podem assentar nessa noite. Aleluia, louvado e engrandecido o nome do Senhor. Nessa noite eu quero dar boa noite, paz do Senhor, para aqueles que estão nos assistindo, este canal nesta noite. Seja bem-vindo. Eu creio que esta palavra vai falar contigo nesta noite. Amém? Irmãos, essa noite o Senhor colocou o meu coração para mim pregar sobre a obediência, obedecer. A obediência a Deus, interessante, né, que a diaconisa Clarice veio aqui e falou sobre o testemunho do nosso pastor Roberto. E nessa noite foi bem falado ela. E eu vou pegar o que ela falou para mim fazer a introdução. Vou falar sobre a pessoa e o testemunho do meu pastor. Para nós chegarmos a ter na nossa vida as nossas bênçãos, a nossa vitória da parte de Deus, a primeira palavra que refere a todas as nossas vitórias da nossa vida chama obediência, obedecer a Deus. É fácil obedecer? Não é fácil, mas também não é impossível. Obedecer a Deus é nós renunciar tudo aquilo que nos leva a afastar de Deus, a pecar, e nós negar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E o nosso pastor, ele fez isso, ele negou a sua vontade para fazer o chamado que Deus, uma promessa que Deus fez na vida dele, ainda quando ele era criança. E os anos passaram, como ele pregou ali ontem, ele testemunhou. Não foi fácil e continua também ainda não é fácil para nós pastorear, para nós que temos um chamado de Deus, não é fácil, mas é gratificante. Hoje, para o pastor Roberto chegar, para quem passou necessidades, para quem sofreu, para quem veio da família que ele veio, para chegar onde ele chegou, nesses 26 anos de ministério, hoje, para uma parte das promessas de Deus, cumpriu na vida dele e muito mais vai cumprir na vida dele. Mas é fácil? Não foi fácil, não foi fácil, muito difícil, mas não foi impossível e não está sendo impossível. Hoje, muitas das vezes, quantas vezes a gente escuta como um homem daquele ali, como nosso pastor, né, fiel a Deus, obediente a Deus, para passar o processo, como ele falou ali ontem, para chegar onde ele chegou, o processo é dolorido, o processo é cruel. E hoje, quantas pessoas
pessoas que não viveu, não viu, não passou junto com ele, hoje ele e muitas outras pessoas, muitos outros pastores na face da terra levam o nome de quê? De ladrão, como os dízimos, faz isso, rouba os fiéis da igreja. Mas as pessoas não sabem o processo. E aqueles que obedecem a Deus, quando chega no nível, como diz o Júlio, que o nosso pastor chegou, e muitas pessoas, nós mesmos, nós também chegamos, a gente leva cada nome horrível, cada nome esquisito. Mas nós chegamos, sabe por quê? Por causa de obedecer a Deus. E as promessas de Deus só vai cumprir na nossa vida se nós formos obedientes a Deus. É bíblico, irmãos. Vamos entrar na Bíblia. Vamos ali para o início ali. O Deus tinha uma promessa para quantas mil pessoas, pastor Batista, ali no Egito? Milhares de pessoas. Deus fez promessa. Foi só para Caleb, só para Josué? Não, não foi. Ele fez para as crianças, para os jovens, para todos. A promessa era. Mas porém, daqueles antigos, quem entrou somente 2 na terra prometida. Será por que eles entraram? Porque eles fizeram tudo o que Deus ordenou eles a fazer, a obedecer a Deus. Então hoje, quando a gente olha a vida do nosso pastor, que vê ele bem comendo hoje o que ele quer, para quem já passou fome, como ele chorou ali ontem falando, né? Para quem passou o que ele passou, ele é mais digno e merecedor. Porque em Isaías, a palavra de Deus diz que se tu der ouvir e obedecer a voz do teu Deus, o que vai acontecer? Você vai comer o melhor dessa terra. Então o melhor dessa terra é para nós. O melhor dessa terra é para nós mesmos, é para os filhos dele, como foi falado nesta noite. Então hoje, se o nosso pastor come do melhor, ele é digno de comer. E muitos outros pastores, missionários, servos, obediente a Deus, é mais do que merecedor de comer, vestir o melhor dessa terra. Aquele que é obediente a Deus, ele é digno, é maravilhoso, acho lindo de ver, saber do testemunho dele, e hoje ele comer o que ele dá vontade aqui nessa terra. Será por que ele come bom? Por que ele tem a vida que ele tem? Porque ele passou o processo e ainda continua passando. Então, como Clarice falou aqui nessa noite, quando a gente vê um testemunho daquele ali, vocês às vezes é uma coisinha de nada, chegou hoje na igreja, né? Isso, vou abandonar, vou largar. Mas o processo é doído, mas eu vou te dizer uma coisa: não saia não, porque você vai chegar lá, você vai ter a sua vitória. Deus é fiel para cumprir naquilo que Ele nos promete nessa terra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, como é maravilhoso, é fácil? Não é fácil o chamado, não é fácil a gente pastorear, não é fácil fazer a vontade de Deus, mas é gratificante quando a gente vai passando, que vai doendo, e nós vamos seguindo, e nós vamos vendo o que Deus vai fazer na nossa vida. É maravilhoso demais, irmãos, mas muitos não querem obedecer, e nessa noite eu vou trazer sobre a obediência aqui. Louvado e engrandecido
engrandecido. Nessa noite aqui, estamos aqui diante de uma palavra muito conhecida, né? Da pessoa de Ezequiel. Ezequiel, ele foi confrontado, levado pelo Espírito Santo de Deus, num cenário de derrota, num cenário de destruição. E o interessante é que quando Deus levou Ezequias naquele cenário, para ele ver aquela situação, como se encontrava o povo, aqui simbolizava espiritual. O povo de Israel estava morto, sequíssimo, não era de carne, não era espiritual. Por causa de quê? Da desobediência. Por causa da desobediência deles, ele se encontrava morto, sequíssimo espiritualmente. Então ali a palavra de Deus diz que Deus pegou Ezequiel e levou ele naquele cenário, naquela situação de derrota, de fracasso. E interessante que quando Deus chega ali e fala, filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele, com a certeza do Deus que estava diante dele, ele diz: Senhor Jeová, tu sabes, tu pode tudo, Senhor Deus, tu pode tudo, tu é poderoso. E Deus diz: então, Ezequias, eu te dou a ordem nesta noite, profetiza, Ezequias. Eu estou para obedecer, meu Deus, tu podes. O que eu tenho que fazer, meu Deus? Ezequias, vai lá, faça o que eu estou te mandando. Então eu disse, profetizei conforme a ordem que me deram. Louvado e engrandecido. Quem foi que deu esta ordem? Foi o grande eu sou. Foi ele que deu essa ordem. Vá, eu vou. Volta, eu volto. Não faça, não faço. Aleluia, louvado e engrandecido. E ele fala: profetizei como me deu a ordem. E nessa noite eu pergunto para nós que estamos aqui: por que será que muitas coisas não aconteceu nas nossas vidas? Será porque vocês estão fazendo conforme te ordenaram a palavra de Deus? Está ordenando? Será que está obedecendo conforme ordenou a Deus a fazer nessa noite? Aleluia, louvado e engrandecido. Você tem obedecido a voz de Deus dentro da sua casa? Filhos, vocês têm obedecido a voz do pai, da mãe? Você tem feito conforme a ordem de Deus? Conforme os mandamentos de Deus, obedecer, honrar primeiro Deus, depois pai e mãe, tem feito isso? Tem obedecido a ordem que Ele tem ordenado a fazer? Tem obedecido a ordem de Deus? Maridos, esposos, vocês têm tido uma concordância de concordar dentro da palavra de Deus, conforme a palavra de Deus ordena, que anda junto em uma só concordância? Tem obedecido conforme tem ensinado a ordem de Deus? Ai, eita glórias! E aí eu quero as bênçãos de Deus. Como é que vai cumprir? Como é que vai acontecer, pastora Valdirene, na casa? Como é que vai acontecer? Tem obedecido a ordem? Tem concordado? Tem andado na concordância? Tem feito tudo bonitinho conforme manda a ordem de Deus? A palavra de Deus diz: poderá dois andar em concordância, um puxando para um lado, o outro puxando por outro? E aí, como é que vai chegar as bênçãos de Deus? Conforme Ele ordenou. Unirá um só corpo, vai se tornar uma só carne. Dois se torna um. Aleluia, louvado e engrandecido. E as bênçãos de Deus, como é que fica dentro dessa casa? Como é que fica
únicas as bênçãos do Senhor, as promessas de Deus, aonde não obedecem a ordem de Deus. Aleluia, louvado, engrandecido. Lá em Gênesis 2, a palavra de Deus diz assim: e ordenou o Senhor a Deus, ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, menos a árvore do fruto da vida. O que aconteceu? A desobediência foi lá, e o que aconteceu? Adão e Eva foram abençoados? Negativo. Por quê? Porque não fez conforme a ordem de Deus para o jardim do Éden. Aleluia, louvado, engrandecido. Em Levítico 8:4 fala assim: e faz, pois, Moisés, como o Senhor lhe ordenou, e a congregação ajuntou-se à porta da congregação. Sabe o que foi isso aqui? Foi quando Deus, pastor Batista pregou isso aqui no domingo passado. Ele ordenou a Moisés a consagrar Arão e teus filhos. O que aconteceu? Deus deu a ordem: Moisés, você vai consagrar Arão e teus filhos. O que Moisés fez? Obedeceu a ordem de Deus. E nessa noite eu pergunto: nós temos obedecido a ordem de Deus na nossa casa? Nós temos obedecido o que Deus tem mandado fazer? E aí, como vai vir as bênçãos de Deus na nossa vida? Nessa noite eu tenho uma péssima notícia para falar. Aquele que conhece a palavra de Deus, que está dentro da casa de Deus, conhece essa verdade e não faz o que ordena, o que Deus manda. Eu tenho uma notícia horrível para falar nessa noite. E você que está me assistindo, vai passar anos e anos, e a sua vida vai ser a mesma coisa. Não existe meio termo. E o ano passa, e muitos vão sendo abençoados, vitoriosos, Deus abençoando, Deus honrando, e só fica de cá, só assistindo a bênção do irmão. E as bênçãos não chegam na vida dele. Será por quê? As bênçãos fica retida, porque aonde tem a desobediência, Deus não está ali naquele negócio. Louvado e engrandecido o nome do nosso Deus. Lá em Coríntios 14:40 fala assim: tudo, porém, seja feito com ordem e decência. As coisas de Deus, igreja, é com ordem e com decência. As coisas de Deus não são abençoadas, não é bagunçado. As coisas de Deus não é de qualquer maneira. Gente, eu vou dizer uma coisa para a igreja nesta noite. No decorrer desses 15 anos que eu sirvo a Deus, eu aprendi algo desde quando eu fui para a casa do Senhor. Eu falei: talvez a minha vida é assim porque eu não faço a vontade de Deus. E então eu fui para a casa do Senhor, Josué, e eu fui com toda a determinação, e eu falei: a partir de hoje eu vou servir a Deus de todo o meu coração. A minha vida hoje tem 15 anos que eu sirvo a Deus. Oh, quantas coisas que Deus tem feito na minha vida. Oh, quantas bênçãos, como eu falei ali ontem. Os irmãos viram ali na igreja, na hora de agradecer, de falar, eu chorando ali. A gratidão que eu tenho pelo ministério
Ebenezer, Assembleia de Deus Ebenezer, e pelo meu pastor presidente, pastor Roberto. Porque hoje, olha quem eu era e aonde eu cheguei hoje. Hoje eu pastorei uma igreja. Hoje eu tenho nas minhas mãos uma responsabilidade de pastorear, ensinar aquilo que eu ainda aprendo toda terça-feira na sede. E por que será que eu cheguei hoje aonde Deus quis que eu chegasse? Será que é porque o pastor Roberto achou legalzinho, bonitinho? Não, isso aqui eu cheguei por fruto da minha obediência ao meu Senhor, a obediência ao meu Deus. Então nessa noite, irmãos, o que eu acho interessante, que os servos de Deus, o povo que está dentro da igreja, eles obedecem o amigo lá fora, o que fala, eles obedecem os que estão, os falsos pregadores da internet, que ensina a mentira, muitos ensinam a mentira, mas não obedece à voz da palavra de Deus. O engano, tudo que fala, pega tudo, faz em prática. Agora, o que um pastor, a verdade aonde é pregada e a palavra de Deus é ensinada, faz de cego, faz de surdo, de mudo, e não obedece a Deus. Agora quem está lá do outro lado, que não sabe quem a vida que tem, o testemunho que tem, obedece. Como lá Isaías diz, o boi escuta a voz do teu dono, mas não escuta a voz do teu Criador. E assim é os muitos servos de Deus que estão dentro da igreja. Escuta a voz de qualquer um que está lá fora, mas não escuta a voz de Deus. Aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. É o que eu vi nessa semana na televisão. Infelizmente, muitos, a palavra de Deus diz que o justo ia pagar pelos pecadores. Quantos hoje fala mal dos evangélicos, das pessoas de Deus? Por quê? Por causa dos falsos profetas, dos falsos pregadores que existem nas internets da vida aí, com a mentira, com o engano. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Essa semana eu vi a reportagem na televisão, uma quadrilha ganhando dinheiro, enganando, usando o nome do nosso Deus. E assim está cheio. Mas o povo, muitos dentro da igreja, não escuta a voz de Deus. Prefere escutar a voz do enganador, do mentiroso do outro lado, mas não obedece o seu líder. Aquele que sabe da vida dele, sabe quem ele é, como ele anda, ele fala, ele ensina e não obedece. Agora aqueles que estão lá do outro lado, ixi, nossa menina, olha, falou comigo através da internet, Deus usou ele. Deus usou, Deus fez isso, mas o que está aqui, que sabe da vida, não dá ouvido, não obedece, pastora. Como nós sabemos da vida, do testemunho do nosso pastor Roberto, homem de caráter, um homem digno, honrado aqui na terra por Deus. Ali sim, a gente sabe quem é ele, aonde ele mora, de onde ele veio, o que ele faz, quem ele é. Aí sim, ali nós temos que dar ouvido. E cadê que muitos dão? Não dão ouvido. Muitos não dão ouvido. Aleluia, louvado e engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus. E nessa noite, louvado e engrandecido,
Aqui, quando Deus falou para Ezequiel, e ele diz, ele fez conforme Deus ordenou. Ele fez. Conforme a palavra de Deus está falando, faça, que você vai ser bem sucedido. E aí muitos hoje estão dentro da casa de Deus. Muitas famílias, servos, pessoas de Deus, casamentos de Deus, destruído, sabe por quê? Porque não obedece à voz de Deus. Não tem a união dentro dos lares de obedecer à voz de Deus e fazer conforme Deus ensina a fazer. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E aí, como é que vai querer as bênçãos de Deus? Como é que as bênçãos de Deus vai vir na sua vida, nas nossas vidas? Como é que vai vir? Não vai vir bênçãos de Deus na nossa vida. Por quê? Porque a desobediência, ela neutraliza aquilo que Deus tem para nós. Aleluia, louvado e engrandecido. Lá em Gênesis, capítulo 6, 11, ali Deus mandou Noé construir a arca. Noé deu ouvido, obedeceu a Deus e fez. Lá em Gênesis 7, 1, Deus mandou eles entrar, a família dele para a arca. Ele entrou. E o que aconteceu? Olha o que aconteceu, que todo mundo, até as crianças sabem da história. O que aconteceu? Deus ordenou, deu a ordem, ele construiu conforme Deus mandou. Lá na arca construída, conforme Deus mandou, aí Deus falou: agora, Noé, vai vir a água, agora você vai pegar a sua família e vai botar e entrar para dentro da arca. Noé pegou a família, os bichos e colocou lá dentro da arca. Aí a pergunta que eu falo para nós nessa noite: o que aconteceu, pastora, de mal com a família de Noé? O que aconteceu, Josué, com a família de Noé? Nada. Foram salvos. Eles pereceram? Será por que não pereceram? Porque obedeceu à voz de Deus. Porque obedeceram à voz de Deus. Fez conforme Deus ordenou. Foi lá e fez. E nessa noite eu quero dizer para nós que estamos aqui, irmãos, é grave. Os servos de Deus, os crentes dessa geração hoje, nós não temos mais tempo de estar aqui com desobediência à palavra e à voz de Deus. Nós não estamos mais nesse tempo não, porque Jesus está voltando. Jesus está à porta. E muitos têm brincado, muitos têm desobedecido, muitos não têm ouvido a voz de Deus. Meu Deus, como está difícil nos dias de hoje para nós pastorear a igreja. Como está difícil. Porque nós, para muitos, nós não somos nada. A gente ensina, a gente fala, mas entra no ouvido e sai no outro. Sempre foi assim, desde quando o mundo é mundo. Mas hoje eu vou te dizer, eu creio e tenho a convicção que hoje está muito pior do que no tempo passado. Está muito pior. E eu quero dizer para a igreja nessa noite, reflete bastante nesta palavra, mas muito mesmo, medite muito na desobediência que muitos têm feito dentro da casa do Senhor. Deus está mandando ir para um lado, vai para o outro.
Deus fala assim, faz assado. Deus manda seguir, volta. Deus manda voltar, Ele vai. E eu quero dizer para nós nessa noite, está correndo um grande perigo, um grande perigo. Sabe por quê? Primeiro lugar, Jesus está voltando, não temos mais tempo de viver em desobediência à palavra de Deus, ao nosso Senhor. E outra coisa, se nós não abrirmos os olhos, até os escolhidos dele vai ser muito enganado, como nós estamos falando na escola bíblica dominical. É como eu acabei de dizer. Dá ouvido, quem está lá do outro lado, obedece, faz tudo o que ensina. Com a mentira, com o engano. Muitos. Eu não estou dizendo que são todos. Tem os que pregam a verdade, sim. Mas a palavra de Deus diz: se não vigiar e tiver cuidado, enganaria até os escolhidos dele. E se os escolhidos do Senhor não abrir os olhos para essa geração aqui agora, esse século aqui agora, corre o risco de Jesus voltar e perder a sua salvação. Por causa de quê? Da desobediência à voz de Deus. Então nessa noite eu quero deixar esta mensagem, esta palavra. Não é palavra de reteté, não é palavra nada disso. É palavra de obediência. E ainda digo mais, para mim poder encerrar. Aleluia, louvado, engrandecido. O Salmo 91. A palavra de Deus diz assim, o Salmo 91, 11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardares em todos os teus caminhos. Nessa noite, para o nosso Deus, nosso Senhor, dá essa ordem, os anjos dele, ao nosso respeito, para nos guardar. Nós temos que estar na obediência dele. Porque se nós estiver com a nossa vida desmantelada, desobedecendo, fazendo o que dá na telha e não obedecer a Deus, será que ele vai dar ordem de dizer: eu dou uma ordem agora para você ir lá na casa da pastora Valdirene e chega lá, vai defender minha filha, vai lá defender a minha filha? Sabe por quê? Porque a minha filha, ela tem sido fiel à minha pessoa. A minha filha tem sido fiel à minha pessoa. Por isso ela é digna de nesta noite eu dar ordem ao anjo para ir lá na casa dela. E nessa noite eu pergunto para nós: será que nós estamos com esta intimidade com Deus, fazendo a vontade dele, para quando nós estiver no nosso apuro, será que nós temos obedecido a voz de Deus, para ele dizer assim: olha, minha serva, meu servo está no apuro, e nesta noite eu darei ordem ao anjo para ir na casa dela agora. Louvado, engrandecido. Será que nós estamos nesse nível para Deus dar ordem, para levar a bênção para nós nessa noite? É noite de vitória, é hoje, não é hoje. Eu vou enviar o anjo lá na casa da Juliana hoje. Eu vou porque ela está sendo fiel a mim. A ordem vai ser hoje lá na casa dela. A ordem hoje vai ser lá na casa do Bervão. O anjo vai lá. Será que está fazendo a minha vontade? Está me obedecendo para o anjo ir lá nesta noite e entregar a vitória? É forte, irmãos. É forte. É forte. Sabe por quê? Lá no livro de Samuel,
A palavra de Deus diz que Ele fala: aqueles que me honram, eu honrarei, e os que me desprezam, desprezarei. Então não existe meio termo. Não existe de dizer que eu estou na igreja, eu estou desobedecendo, mas Deus vai me dar a minha vitória. Não existe isso. Não existe. Eu tô, sabe, pisando ali na bola, meio assim, eu dou uma mentirinha aqui, tal, faço um errinho aqui, um pecadinho aqui, mas Deus, Ele é comigo, Ele vai me dar a minha vitória. Vai, senta e espera da parte de Deus. Senta e espera bastante para ver se vai acontecer. Aleluia, louvado e engrandecido. Então nessa noite, irmãos, é sério, é grave. A desobediência é o que tem estragado a vida de muitos que estão dentro da igreja. A desobediência, porque não obedece nem a Deus e nem obedece a líderes. Muitos hoje, pastora Valdirene está igual o juiz iníquo, que ele diz assim: olha, eu vou resolver logo a causa, né, pastor Batista, dessa mulher que me incomoda, me importuna. Sabe por quê? Porque eu não obedeço a Deus e nem os homens mesmo. Eu não obedeço a ninguém, então eu vou resolver logo aqui para mim ficar livre dela. Então muitos hoje, eu não estou falando de todos, está assim: eu não obedeço a pastor, eu não obedeço a Deus, eu vou obedecer a pastor que é homem igual a mim, mulher igual a mim. Ai, para, né? Faça igual a Liliane, para, né? E assim muitos têm feito, e a bênção vai ficando para trás. As bênçãos de Deus não vai vir. Então nessa noite eu deixo essa mensagem para mim, para todos que assistiram, está aqui nessa igreja. Quando chegar em casa, que botar a cabeça ali. Quando chegar em casa, deixa eu ensinar aqui uma coisa. Eu que fui criado na roça, o gado, quem é da roça aqui, né, pastor Batista? O gado passa, pastora Maria, pastora Valdirene, os roceiros. O gado passa o dia comendo, creu, mastigando, comendo, enchendo o bicho de capim, comendo. Aí quando a noite chega, sabe o que eles fazem, Liliane? Eles deitam lá, né? E eles vão remoer. Então eles vão botando para fora, voltando, remoendo e comendo, e remoendo e comendo e fazendo aquele processo. E sabe o que o crente deve fazer? Quando tem uma mensagem dessa, ou que seja a palavra de Deus, quando você chegar na sua casa, faça igual o gado, deita lá, põe a cabeça lá e vai remoer o que foi falado, o que foi ensinado, e vai colocando dentro do coração, na tauba do coração, porque uma coisa eu digo, a partir daí a sua vida vai ser transformada. Amém? Eu deixo essa dica nesta noite. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade nessa noite.